Olá a todos e bem-vindos ao Mercado do Dragão. A sessão de hoje foca na abertura de contas bancárias corporativas e nas estruturas bancárias em Hong Kong. Para muitas empresas estrangeiras, incorporar uma entidade em Hong Kong é relativamente simples. No entanto, abrir uma conta bancária corporativa tem se tornado cada vez mais a parte mais desafiadora e demorada do processo. Os bancos em Hong Kong agora aplicam uma due diligence aprimorada, políticas internas mais rígidas e revisões mais detalhadas do conteúdo empresarial, frequentemente resultando em atrasos ou rejeições quando as empresas não estão adequadamente preparadas. Na sessão de hoje, vamos explicar o que os bancos em Hong Kong normalmente esperam, por que as aplicações falham na prática e como as empresas podem se preparar melhor. Também compararemos objetivamente bancos tradicionais com alternativas fintech para que você possa tomar decisões informadas com base no seu modelo de negócios e necessidades operacionais. Meu nome é Maria Laura, eu sou consultora de negócios na seção do Brasil da CWCPA. Estou acompanhada por minha colega Mariana e juntas vamos guiá-los na discussão de hoje. Quando as empresas estabelecem novas entidades corporativas, seja para entrar em um novo mercado, lançar uma nova linha de negócios ou buscar um investimento específico, o acesso a uma conta bancária corporativa funcional é essencial para garantir que o capital de investimento possa ser devidamente injetado e as operações possam começar. Na prática, embora a atenção significativa seja frequentemente dada à estruturação legal e à incorporação, a preparação bancária é frequentemente tratada como uma tarefa secundária ou administrativa. Isso é um mal-entendido. Para as equipes de tesouraria e finanças, o planejamento precoce e deliberado para a abertura de contas bancárias é fundamental, especialmente em jurisdições como Hong Kong, onde os requisitos de integração bancária se tornam cada vez mais rigorosos. Hong Kong continua sendo um dos mais importantes polos financeiros internacionais do mundo. Justamente por causa dessa posição, os bancos operam sob rigorosos requisitos regulatórios locais, bem como sob padrões internacionais de banco de correspondência e conformidade. O objetivo da sessão de hoje era ir além de uma abordagem orientada por documentos e adotar uma visão estratégica da preparação para a abertura das contas bancárias. Nosso objetivo é ajudar você a entender como alinhar a estrutura, o modelo de negócios e os arranjos operacionais da sua empresa com as expectativas bancárias desde o início, para que o seu negócio não seja apenas incorporado no papel, mas também esteja realisticamente preparado para abrir uma conta bancária e iniciar as operações. Empresas e empreendedores frequentemente enfrentam um conjunto constante de desafios durante o processo de abertura de conta bancária corporativa em Hong Kong. Esses desafios vão além da documentação e se relacionam mais fundamentalmente à forma como a estrutura de propriedade da empresa, o modelo de negócios e o uso pretendido da conta bancária são avaliados pelos bancos. Um dos principais desafios é o aumento do nível de conformidade e fiscalização KYC, conheça o seu cliente, além das consequências operacionais que isso gera. Nos últimos anos, os bancos de Hong Kong apertaram significativamente seus requisitos de KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. Na prática, isso significa que os bancos devem desenvolver uma compreensão clara e holística de quem é o cliente, quem é o dono e controla a empresa, como o negócio opera em substance, onde os fundos se originam e como a conta bancária será usada na prática. Como resultado, a abertura de contas bancárias corporativas deixou de ser um exercício administrativo rotineiro para um processo substancial de avaliação de risco. Essa mudança é impulsionada por vários fatores, incluindo o papel de Hong Kong como centro financeiro internacional, alinhamento com os padrões globais estabelecidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira, reforçaram as expectativas de supervisão da Autoridade Monetária de Hong Kong sob a Portaria de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo e pressão crescente dos bancos correspondentes globais.
Uma consequência direta é que o processo de abertura de conta deixa de ser linear ou previsível, especialmente para empresas com estruturas de propriedade e holding multilayer ou complexas. Além do próprio escrutínio de conformidade, um desafio recorrente é a preparação insuficiente do plano de negócios da entidade de Hong Kong e das evidências comerciais de apoio. Os bancos normalmente exigem um plano de negócios claro e coerente para a empresa de Hong Kong, incluindo a explicação do modelo de negócios, viabilidade de mercado e projeções financeiras realistas. No entanto, na prática, muitos candidatos ainda não desenvolveram totalmente esses elementos e não conseguem articular claramente como a entidade de Hong Kong operará em termos substanciais. Quando os bancos solicitam as provas de apoio, como rascunhos de contrato, correspondência com potenciais clientes ou fornecedores, ou comprovação de negócios em andamento, os candidatos frequentemente fornecem documentação limitada, incompleta ou inexistente. Isso prejudica significativamente a capacidade do banco de avaliar a justificativa comercial e aumenta a probabilidade de atrasos ou rejeições. Do ponto de vista do cliente, esses pedidos muitas vezes parecem ilógicos. Uma pergunta comum que ouvimos é: como uma empresa pode fornecer evidências de relacionamentos existentes com clientes ou fornecedores quando a entidade de Hong Kong ainda não abriu uma conta bancária e não pode iniciar formalmente as suas operações? Essa preocupação é compreensível. No entanto, do ponto de vista do banco, o objetivo desses pedidos não é confirmar transações concluídas, mas avaliar o conteúdo comercial e a intenção. Os bancos buscam evidências de que o modelo de negócio seja credível, que exista uma justificativa comercial genuína para operar em Hong Kong e que as atividades propostas sejam realistas e não especulativas. Na prática, isso não exige contratos executados ou fluxos de caixa ativos. O que os bancos normalmente esperam são indicadores razoáveis de prontidão comercial, como rascunhos de acordo, cartas de intenção, correspondência por e-mail comprovando negociações em andamento ou outra documentação que demonstrem que discussões comerciais já estão em andamento. O principal desafio, portanto, não é a ausência de uma conta bancária, mas se uma empresa consegue demonstrar claramente que suas operações planejadas são comercialmente fundamentadas e alinhadas com seu modelo de negócios declarado. Outro desafio recorrente está relacionado à origem de fundos que são legítimos em substância, mas mal explicados na apresentação. Embora os fundos por si possam ser totalmente legais, os bancos exigem uma explicação clara, coerente e bem documentada de onde o dinheiro se origina, como ele se acumulou ao longo do tempo e como será transferido para e posteriormente usado dentro da conta bancária de Hong Kong. Na prática, os candidatos frequentemente se baseiam em descrições de alto nível, como fundos de grupo ou capital acionista, sem fornecer documentação de apoio suficiente. Do ponto de vista do banco, essas descrições são incompletas, a menos que acompanhadas de evidências como registros históricos de transações, demonstrações financeiras, registros de distribuição de dividendos ou lucros, contratos de empréstimo ou outra documentação que rastreie claramente o fluxo de fundos. Como resultado, mesmo quando não há preocupações de conformidade em substância, explicações sobre fontes de recursos insuficientes levam a perguntas repetidas de acompanhamento, períodos de revisão prolongado ou, em alguns casos, rejeição da solicitação da conta. A questão principal não é a legalidade, mas a clareza e rastreabilidade. Os bancos devem ser capazes de reconstruir a origem e o movimento dos fundos de forma a satisfazer padrões internos de conformidade e expectativas regulatórias externas. A abertura bem-sucedida de contas bancárias corporativas em Hong Kong depende fortemente da qualidade e coerência da preparação realizada antes do envio da solicitação. Os bancos avaliam não apenas documentos, mas também se o perfil geral da empresa é comercialmente confiável, internamente consistente e alinhado com a forma como a conta deve ser usada na prática. A natureza da atividade empresarial deve ser explicada de forma clara e consistente. Os bancos esperam uma narrativa estruturada que responda a 3 questões fundamentais: o que a empresa faz, onde e como o valor é criado
e por que Hong Kong é uma base apropriada para essas atividades. Os candidatos devem ser capazes de definir claramente suas fontes de receita, estrutura de custos, proposta de valor e o papel específico da entidade de Hong Kong dentro do grupo ou modelo de negócios mais amplo. Isso inclui explicar por que uma empresa de Hong Kong é necessária em vez de operar em outra jurisdição. Além disso, os bancos são obrigados a entender o propósito e a natureza pretendida da própria relação bancária. Isso significa que as empresas devem estar preparadas para explicar não apenas seu modelo de negócio, mas também por que é necessário abrir uma conta bancária em Hong Kong, quais serviços bancários serão utilizados, por exemplo, pagamentos, câmbio, liquidação, e como a conta será operada na prática. Para as empresas envolvidas em comércio transfronteiriço ou prestação de serviço, os bancos também avaliarão se as transações propostas são comercialmente lógicas, economicamente justificáveis e consistentes com as capacidades e escala declaradas da empresa. Descrições genéricas como comércio ou importação e exportação, sem mais detalhes, desencadeiam um escrutínio adicional. Materiais de apoio podem melhorar significativamente a compreensão do diretor bancário, incluindo um baralho conciso de negócios ou apresentações, projeções financeiras realistas, folhetos de produtos ou serviços, um site que esteja pronto para ser lançado ou já ativo e fluxogramas organizacionais ou operacionais quando relevante. O objetivo é permitir que o banco compreenda claramente o modelo de negócios e o uso pretendido da conta, sem precisar inferir ou especular. Os perfis de acionistas e diretores desempenham um papel fundamental na avaliação de risco do banco. Os bancos analisam a nacionalidade, residência, porcentagem de participação, histórico profissional e experiência empresarial prévia, com foco especial em quem é o dono e o controle final da empresa. Estruturas offshore e diretores não residentes são comuns em Hong Kong e, por si só, não são motivo de rejeição. No entanto, os bancos ainda exigem uma justificativa comercial clara para a estrutura e evidências de que ela apoia as atividades comerciais propostas. Os candidatos devem estar preparados para explicar claramente a estrutura de propriedade e controle, as razões comerciais para essa estrutura e como a experiência de indivíduos-chave apoia o modelo de negócios. Quaisquer inconsistências, omissões ou arranjos de controle pouco claros resultam em uma diligência devida aprimorada ou uma revisão prolongada. Para as empresas privadas limitadas por ações em Hong Kong, o endereço de escritório registrado deve ser mantido o tempo todo, normalmente usado para correspondência legal e oficial do governo. Separadamente, o endereço comercial é registrado no Departamento de Receita Federal para fins de operação comercial. Embora seja legalmente permitido que esses endereços sejam iguais, os bancos avaliam se as informações do endereço estão alinhadas com o modelo de negócios declarado. Então, espera-se que os bancos considerem que se a empresa possui ou planeja estabelecer um local principal de negócios que reflita uma intenção operacional genuína em Hong Kong. Quando o endereço fornecido parecer inconsistente com a natureza ou escala do negócio, os bancos buscarão explicações adicionais. A questão principal não é se existe um escritório físico desde o primeiro dia, mas se existe um plano crível e coerente para estabelecer substância operacional consistente com as atividades propostas. Alguns bancos podem até fechar contas se o endereço comercial da empresa for o mesmo por tempo do secretário da empresa, pois isso pode levantar preocupações sobre a presença operacional dela. Os bancos também exigem volumes e padrões de transações projetados que sejam racionais, internamente consistentes e alinhados com o modelo de negócios e os arranjos de financiamento declarados. Os candidatos devem estar preparados para explicar volumes e frequências de transações esperados, principais entradas e saídas, moedas envolvidas e também contrapartes ou regiões geográficas-chave. Essas projeções não são avaliadas apenas na integração. Elas formam a base contra a qual a atividade futura da conta será monitorada. Projeções irreais ou vagas frequentemente levantam preocupações, pois dificultam para os bancos avaliarem se as transações futuras são consistentes com o perfil do cliente. Os bancos exigem documentação clara que demonstre a legitimidade e rastreabilidade tanto do capital inicial quanto dos fundos em andamento. Os candidatos devem distinguir claramente entre fonte de fundos,
ou seja, de onde vem o dinheiro que entra na conta, e fonte de riqueza, como o acionista ou controlador acumulou sua riqueza total. Embora nem todo cliente seja obrigado a estabelecer uma fonte completa de riqueza, narrativas de financiamento mal explicadas ou inconsistentes frequentemente desencadeiam uma diligência aprimorada. A documentação necessária depende da fonte de financiamento. Por exemplo, retornos empresariais ou de investimentos normalmente exigem demonstrações financeiras auditadas, registros de dividendos ou evidências de distribuição de lucros. E a renda do emprego pode exigir cartas de referência de emprego, registros de pagamento de salários, extratos bancários ou declarações de imposto de renda. Agora, ao abrir uma conta para uma empresa de Hong Kong, as empresas hoje normalmente enfrentam 3 categorias de prestadores de serviços: os bancos tradicionais, os bancos virtuais e os operadores de serviços financeiros, incluindo plataformas de pagamento fintech. Os bancos tradicionais são bancos totalmente licenciados e regulados pela Autoridade Monetária de Hong Kong, a HKMA. Eles oferecem a mais ampla gama de serviços bancários e continuam sendo a opção mais abrangente para empresas com operações estabelecidas ou requisitos complexos. Esses bancos oferecem todas as capacidades bancárias corporativas, incluindo contas correntes multimoedas, financiamento comercial, cartas de crédito, garantias, serviços de tesouraria e acesso à facilidade de crédito. Para as empresas com volumes de transações maiores, estruturas de propriedade complexas ou necessidades de financiamento de longo prazo, os bancos tradicionais costumam ser essenciais. Os bancos virtuais também são bancos totalmente licenciados e regulados pela HKMA, operando sob os mesmos padrões regulatórios e de conformidade dos bancos tradicionais. A principal diferença está no modelo operacional. Bancos virtuais oferecem serviços bancários principalmente por canais digitais e não mantêm redes físicas de agências. Eles normalmente oferecem serviços bancários essenciais, como depósitos, pagamentos, câmbio e, em alguns casos, empréstimos para pequenas e médias empresas. As suas plataformas são orientadas por tecnologia, com integração remota e gerenciamento de contas mais simplificado, o que pode melhorar a experiência do usuário e também a eficiência operacional. É importante notar que os bancos virtuais não estão sujeitos a requisitos de conformidade mais leves. Eles aplicam os mesmos padrões de diligência AML, KYC e de risco que os bancos tradicionais. Como resultado, as empresas não devem presumir que bancos virtuais representam uma alternativa mais fácil ou garantida caso um aplicativo tenha dificuldades com o banco tradicional. Agora, os operadores de serviços monetários, MSOs, incluindo muitas plataformas de pagamento fintech, não são bancos. Em Hong Kong, eles são regulados pela Portaria de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e supervisionados pelo Departamento de Alfândega e Impostos Especiais em vez da Autoridade Monetária de Hong Kong. As MSOs são licenciadas para fornecer serviços de troca de dinheiro e remessa e seu foco principal é pagamentos, cobrança e câmbio. Eles não operam como instituições de captação de depósitos, não têm acesso aos sistemas de compensação bancária de Hong Kong da mesma forma que os bancos e não oferecem financiamento comercial, empréstimos, garantias ou outros serviços bancários de balanço. Embora os MSOs frequentemente ofereçam uma integração mais rápida e maior flexibilidade nos estágios iniciais das operações, eles estão sujeitos a rigorosas obrigações de AML e KYC e aplicam uma abordagem baseada em risco para o acompanhamento de clientes e monitoramento de transações. Na prática, isso significa que os MSOs monitoram de perto o tamanho, frequência, contrapartes e jurisdições das transações, e as contas podem ser restringidas ou suspensas se o comportamento da transação se desviar do perfil comercial declarado, mesmo quando os fundos são legítimos. Portanto, as MSOs são melhores entidades como provedoras de serviços de pagamento e não como substitutos bancários. Elas podem ser soluções temporárias e eficazes para as empresas recém-estabelecidas iniciarem as suas operações, mas não são projetadas para suportar modelos de negócios complexos, grandes volumes de transações ou escalabilidade de longo prazo. Do ponto de vista bancário, a dependência pesada ou prolongada de MSOs sem uma justificativa comercial clara também pode levantar questões durante solicitações subsequentes de contas bancárias. Os bancos frequentemente esperam que as empresas expliquem por que os MSOs são usados, para qual propósito
e se esse arranjo é transitório ou também permanente. Assim, as MSOs devem ser usadas como parte de uma estratégia bancária deliberada e não como uma solução permanente para desafios de abertura de conta bancária. Existem várias plataformas de pagamento fintech operando em Hong Kong. Para fins de referência, destacaremos brevemente 3 plataformas, a Airwallex, a Ebury e a Payoneer, para ilustrar como essas soluções são tipicamente posicionadas e utilizadas na prática. Essas plataformas compartilham várias características comuns. Eles não são bancos licenciados em Hong Kong, operam sobre regimes regulatórios de pagamento ou serviços monetários e focam também em facilitar pagamentos transfronteiriços, cobranças e câmbio. Todos aplicam requisitos de AML e KYC e monitoram as transações com base em seus próprios marcos de risco. As principais diferenças estão na forma como normalmente são usadas, e não em si são melhores ou piores. A Airwallex é frequentemente utilizada por empresas que requerem cobranças multimoedas, pagamentos transfronteiriços frequentes e integração com plataformas de comércio eletrônico ou gateways de pagamento online. É comumente adotado por empresas de comércio, e-commerce e serviços com fluxos de transações relativamente ativos e necessidade de eficiência operacional em múltiplas moedas. A Ebury é mais comumente posicionada como uma solução de câmbio e pagamentos internacionais para pequenas e médias empresas envolvidas no comércio transfronteiriço. É frequentemente utilizada por empresas com exposição regular a câmbio e fluxos de pagamento, especialmente envolvendo a Europa ou mercados emergentes como o Brasil, onde a gestão cambial é uma consideração operacional chave para o negócio. A Payoneer é frequentemente utilizada por empresas que recebem pagamentos de plataformas estrangeiras, marketplaces ou contrapartes internacionais. Ela é comumente adotada por empresas digitais, provedoras de serviço e exportadoras que precisam receber fundos localmente de múltiplas jurisdições antes de consolidar ou remeter esses fundos para outros lugares. Embora seus casos de uso sejam diferentes, as 3 plataformas são projetadas principalmente como ferramentas de pagamento e tesouraria, não como soluções complexas de banco corporativo. Nenhuma substitui a necessidade de uma conta bancária licenciada, onde são necessárias operações de financiamento comercial, empréstimos, garantias ou escalabilidade de longo prazo. Compreender essas diferenças ajuda as empresas a escolher a ferramenta mais adequada para o estágio atual de suas operações, enquanto planejam com antecedência um arranjo bancário mais abrangente à medida que o negócio cresce. Antes de passar para as nossas observações finais, gostaríamos de fazer uma pausa e trazer uma perspectiva mais prática para a discussão. Ao longo do webinar de hoje, nós discutimos como abrir uma conta bancária corporativa em Hong Kong, e discutimos que não é mais um simples passo administrativo, mas também um processo estratégico que exige preparação cuidadosa, consistência e uma compreensão clara de como os bancos avaliam os riscos. Além da estruturação e documentação, a experiência prática desempenha um papel fundamental para navegar com sucesso nesse processo. Com isso em mente, temos o prazer de contar com a nossa palestrante convidada, Vivian Mock, da equipe de Company Secretarial da CWCPA. Nós perguntamos a ela: com base na sua experiência prática trabalhando diretamente com bancos e clientes, quais são os materiais e informações mais importantes que os bancos consideram ao avaliar uma solicitação de conta bancária corporativa e como as empresas podem usar esses materiais para aumentar suas chances de aprovação? Thank you for your questions. From a corporate governance standpoint, it is important to understand that banks do not rely on single documents or factor. Instead, they conduct a holistic assessment to determine whether the applicant presents a transparent, legitimate, and sustainable business profile. Actually, Mariana and Maria, you have already covered most of the key points just now. Banks usually evaluate 5 core elements. The first one is the customer profile. The bank must clearly understand who the company is and its ultimate beneficial owners are. This includes reviewing identification documents, the shareholding structure, and any cross-border elements involved. A well-structured corporate profile reflects strong governance practices and helps reduce the bank's perceived onboarding risk. The second element is nature of business. Banks expect a clear and coherent description of their business model, industry positioning,
and commercial rationale. Companies should articulate why banking services are necessary for the success of their business. A sound business model supported by logical operational flow significantly improves the bank's comfort level, although exceptions certainly exist in some more complex industry. The third element is the past track records. When available, banks review a company's historical business activities, such as its sales records, invoices, contracts, and financial statements. A solid track record serves as strong evidence of generic commercial operations and business substance. The fourth element is the purpose of accounts and the expected activities. Banks assess whether the planned use of an account is legitimate and consistent. Therefore, companies should clearly specify their counterparties, expected monthly volumes, typical transaction types, and geographical transaction patterns to the bank. A clear explanation helps avoid confusion and makes it easier for banks to assess compliance risk. The final element is supporting documents. High-quality supporting documents are often the deciding factor. These may include business plans, website or marketing materials of the company, product descriptions, licenses and permits, as well as the draft contracts or letters of intent. In short, from the corporate governance point of view, the goal is to simply tell a clear and well-supported story to the bank. When your information is consistent and credible, your chance of approval will go up significantly. Também perguntamos: como as necessidades bancárias e prioridades estruturais diferem entre startups, pequenas e médias empresas em crescimento e empresas mais maduras, e o que cada etapa deve prestar atenção especial ao se preparar para a abertura de contas? For these questions, actually, if a company has no previous banking history, there is no practical difference between startups, SMEs, and major companies. This means the bank will apply the same fundamental standards during the initial review. However, while banks in general follow similar assessment criteria, a company's banking needs and the preferred accounting structures naturally evolve as the business grows. As a result, the level of detail and supporting information expected by the bank may increase over time. For startups, they often rely on banking services to establish the credibility with partners, vendors, and early customers. Their focus should be on a concise and realistic business model, founders' backgrounds and capabilities, and evidence of early activity, even it is pre-revenue. Our advice for the startup is to ensure all information is consistent and avoid overstating plans. Banks value transparency more than ambition. For SMEs, in general, they experience increasing transaction volumes and more diverse operational flows. Their priorities typically include multi-currency accounts, efficient payment channels, and clear documentations of trade relationships. When preparing for onboarding, SMEs must emphasize the proof of commercial activities, organize records of suppliers and customers, and the explanation of expansion needs. From the governance perspective, SMEs should demonstrate operational discipline and financial transparency to support their growth story to the bank. For major companies, they may require more complex banking solutions such as treasury and cash management, trade finance, payroll services, and multi-entity account structures. When they open new accounts or additional facilities with the bank, they should provide the clear group structure charts, audit-ready financial statement, and
document transaction policies. Banks expect the major companies to show strong corporate governance, internal controls, and predictable operational flow. In summary, while companies at different stages have different needs, the bank's evaluation process is anchored in the same principles, which are: first, a clear and transparent customer profile; second, a sound business model that generally required the banking support; and third, consistent information backed by the solid documentation. So no matter the company's size or how long it has been operating, providing clear explanations and well-organized documents greatly improve the chances of opening a bank account successfully. Ao concluirmos a sessão de hoje, está claro que abrir uma conta bancária corporativa em Hong Kong não é mais uma formalidade rotineira pós-incorporação, mas um processo que exige planejamento cuidadoso e também preparação informada. Na CWCPA, nós trabalhamos em estreita colaboração com empresas estrangeiras, especialmente empresas latino-americanas, para apoiá-las desde a incorporação da empresa até a abertura bem-sucedida de contas bancárias. Obrigado por estar conosco hoje e esperamos que essa sessão tenha trazido insights práticos e também clareza. E esperamos apoiar você enquanto você planeja seus próximos passos em Hong Kong. Obrigada!